aí, boa noite. Vamos iniciar logo aí a nossa live. E hoje a gente vai estar conversando aí sobre advogando para condomínios. Uma excelente oportunidade aí para você estar atuando. Vou estar aqui chamando o meu amigo, Dr. Denis. Esperar ele entrar aqui. Denis, sejam bem-vindos aí. Vamos compartilhar essa live. Fala, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Túlio? Como é que tá? Boa noite, pessoal. Beleza. Tá me ouvindo Vamos... bem aí? Tá bom o som? Ah, beleza. Ó, você que está entrando aí, eu vou te pedir para que você possa ir nessa setinha embaixo do aviãozinho, apertar e encaminhar para os seus contatos, para que a gente possa aí alcançar mais pessoas, compartilhar aqui o conhecimento. Hoje o tema é uma rica oportunidade, principalmente para quem está iniciando aí na advocacia. Então, não deixem aí de compartilhar essa live, convide aí os seus contatos. Vai aqui embaixo, você nem vai sair da live, você vai continuar na live, tá? Você vai nessa setinha aí embaixo e compartilha. Apertou, vai convidando ali todo mundo. E se puder também, vai apertando aí o coraçãozinho para deixar a nossa live relevante, né? E mais pessoas serem notificadas. Um abraço aí para o meu amigo Juninho Valeriotti, doutora Neide, para Eduarda, muito bem-vindos aí. Doutor Denis, meu amigo de Campos dos Goytacazes, quero te dizer que é um prazer imenso te receber aqui nesse papo legal para estar compartilhando aí algo que é da sua expertise, né, que é da sua área, que é a atuação em favor de condomínios, né? Então, Denis, eu vou deixar você fazer aí a sua saudação, brevemente aí poder se apresentar, e aí a gente logo entra no tema, beleza, meu amigo? Show de bola. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui dessa série de lives aí que você está proporcionando, né? Que é o Papo Legal. Eu acho que é bom para a gente que participa, bom para quem tá vendo, né? Porque é um papo que é sempre enriquecedor, que sempre vai agregar aí a todos nós nesse debate jurídico. Né? Então, fica aqui meu agradecimento, agradecer a todo mundo que está presente aí, vai acompanhar a gente nessa live, se ficar gravada, né, para quem vai assistir depois também. Eu sou advogado, conforme o Túlio disse, né, somos amigos aí da época da faculdade, atuo aqui em Campos, né, fui professor, ainda sou professor agora, não mais na faculdade, não mais em curso de pós-graduação. Sou hoje, né, além de ter o meu escritório que atua, né, em mais de uma área, mas eu atuo diretamente hoje na área de direito imobiliário, focado mais em condomínios, né, porque foi um nicho que eu identifiquei para o meu mercado que era bem grande e pouco explorado. Então, hoje eu atuo bastante. Sou também procurador legislativo municipal na cidade de São Fidélis. Então, assim, tento levar o conhecimento que a gente agregou durante tanto tempo aí da prática para os nossos clientes e repassar para os nossos alunos aí dentro da possibilidade. Muito bacana. Denis, você está há quanto tempo mesmo na advocacia? Ao mesmo tempo que eu? Como é que é? Esse ano fez 11 anos, né? Então, 11 estamos aí anos na, na estamos no advocacia. mesmo tempo de caminhada. Para quem ainda não assistiu a live do Papo Legal, esse projeto aqui é para que a gente possa apresentar para você, advogado e advogada, oportunidades, campos de trabalho que você ainda talvez não observou, principalmente para você que está no início da advocacia, onde a gente vai estar aqui compartilhando experiências. Hoje eu trouxe aqui o doutor Denis, que mais ele compartilha da experiência do que eu, porque hoje a gente vai falar sobre a área dele, né?
E talvez você que está aí concluindo uma faculdade, você que está já iniciando a advocacia, tem alguns anos de advocacia, pode olhar e falar, opa, essa é uma oportunidade que eu tenho para estar atuando. E aqui a gente vai pincelar durante aproximadamente 40 minutos como esse campo de atuação você pode explorar. Essa live fica gravada, tá? Você vai poder assistir tanto aqui no meu perfil depois, quanto também lá no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome aqui do perfil, você vai poder localizar lá no YouTube também. E o intuito é só compartilharmos aí experiência, beleza? Então hoje o tema é advogando para condomínios. A gente sabe que, por menor que seja a cidade, vai ter ali algum tipo de condomínio. Sejam condomínios grandes ou sejam condomínios mais modestos, mas vão existir, né? E o Denis, nesses condomínios, a gente vê uma série de problemas acontecendo, né? Desde problemas documentais, quanto problemas também de constituição, de condomínio, problemas de vizinhos, né? Problemas ali de vizinhos. E você, com a sua experiência aí de aproximadamente 11 anos, o que você tem para nos compartilhar como problemas mais comuns envolvendo condomínios? Túlio, condomínio é praticamente uma microcidade, né? Condomínio é um microsistema ali onde todo tipo de problema do dia a dia praticamente a gente vivencia. Mas os problemas mais comuns e que geram essas demandas jurídicas são justamente alguns dos que você já citou. É problema de constituição, né? Condomínios que começam às vezes como um loteamento e depois não se regularizam para um condomínio corretamente. Então, documentação vai ficar toda falha. São problemas de vizinhos que geram demandas administrativas ou acabam judicializando, né? Seja ela por conta de um vizinho com o outro, ou por conta de uma má gestão ou uma condução do síndico. Temos problemas com inadimplência, que é um problema de todos os condomínios praticamente hoje, né? Que, na verdade, é um problema onde você trata ele, você não consegue extinguir. Mas se você tratar ele da forma adequada, né, com o escritório fazendo essa recuperação, você consegue diminuir essa inadimplência. Então, o condomínio ele é ali um ramo onde você consegue atuar em várias áreas, na verdade, né, de forma correlata. Você tem que saber muito do direito imobiliário, né, especificamente do direito condominial, mas automaticamente você acaba adentrando em outras áreas de atuação. Direito contratual, porque os condomínios automaticamente eles têm outras empresas pelas quais ou eles contratam serviços, né, ou que prestam serviço, ou pelos quais os funcionários trabalham diretamente para ele, né, sendo carteira assinada, né, famoso seletista, ou por contrato de prestação de serviços, né, então prestadores de manutenção, seja por reparação de obras, assim, dentro do direito condominial nós temos realmente uma gama muito grande. O principal que eu vejo hoje para a advocacia, que chama muito, na verdade, para a consultoria jurídica, problema de constituição de condomínio. Geralmente, quando me procuram, eu falo, doutor, eu estou com um problema no meu condomínio. Às vezes você vai ver, não é nem um condomínio ainda. Por quê? Começou errado, né? Não tem uma convenção registrada. Você vai ver o memorial de incorporação, ele está todo irregular, não foi constituído como um condomínio. Por quê? O condomínio que eu digo para quase todos os meus clientes hoje, né, que são síndicos, administradores, é que o condomínio ele se profissionalizou há muito pouco tempo. O condomínio ele era muito amador, né? Geralmente era um morador que se candidatava a síndico e administrava da forma como ele achava que era mais conveniente. Isso gerava o quê? Uma falta de expertise do síndico ali na hora de tomar decisões, né? Não observância de requisitos legais, né? Aí, às vezes, o próprio incorporador, né? O construtor, na hora de constituir o condomínio, não, vou cercar, botar um muro em volta aqui, vou dividir em lotes, vou botar uma portaria e criei um condomínio, né? Mal sabe ele que para condomínio fica muito longe.
e aí que entra Assim realmente a como, necessidade. desculpa até te cortar, Denis, aí assim como existe a adoção à brasileira, né, que eles falam, existe o condomínio à brasileira também, então, né, que a gente, Exato. infelizmente, a gente vê isso acontecer. E aqui fica até um alerta, né, para que as pessoas, antes de adquirir um imóvel que está dito num condomínio, procure um advogado especialista da área para que possa ele fazer essa análise e ver se aquilo realmente está regularizado, se aquilo realmente está dentro dos conformes, como está sendo te prometido na venda. Porque depois não adianta muito você chorar, porque você já botou o dinheiro, meu amigo, e aí você vai ter uma demanda judicial, às vezes, que é muito mais desgastante, né, Denis? E isso, É. infelizmente, a gente vê acontecer, né? Eu tenho um case desse daí que é um cliente que já está comigo há alguns anos. Para você ter uma ideia, o condomínio dele, né, que na verdade não foi um condomínio, foi constituído em 91. Desde 2013 nós temos uma ação de regularização, porque os ditos condôminos entraram com uma ação de reparação, porque na verdade era um loteamento, não era um condomínio. E eles Não. compraram como condomínio, o nome era condomínio, mas na verdade eles não conseguiam tirar a escritura de condomínio, não tinha uma fração ideal, então assim estava todo irregular, né? A gente conseguiu resolver toda essa parte burocrática, né, documental. É um processo que durou muito tempo e demorou assim para ser resolvido, justamente porque é mais fácil a gente já começar certo do que tentar corrigir depois com o tempo. É muito mais trabalhoso. O custo para ele ficou muito maior do que se tivesse contratado um profissional lá no início, né? Uma consultoria no início, para doutor, quero constituir um condomínio. Né? Eu preciso de um engenheiro, preciso de um arquiteto, mas preciso de um advogado, né? Para já começar a parte documental já de acordo. Evitaria as demandas judiciais. Só de indenização, né? A gente calcula aqui que vai fechar em R$ 1 milhão de Não. indenização para um condomínio, ou seja, parte do lucro dele vai embora. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela. O comprador, né? A primeira coisa que eu acho que deve fazer realmente quando for comprar um imóvel em condomínio é verificar no cartório onde está registrado. Se tem convenção registrada, se o regulamento está registrado, o memorial de incorporação ele está como realmente intitulado condomínio, para não cair justamente nesses problemas documentais que vão gerar assim um desgaste prolongado, né, tanto para o adquirente quanto para o proprietário incorporador que achou que ia fazer um bom negócio criando, né, o condomínio que na verdade não estava regular. E E aí, isso fala até, novamente, pode falar, pode falar. e eu falo até de uma assessoria especializada, tá, Otúlio? Por quê? Quando ele iniciou, provavelmente ele pegou alguma consultoria com alguém para fazer os contratos, mas não procurou alguém que fosse da área para verificar quais são os requisitos para aquilo realmente vir ao mundo como o objeto que ele pretendia atingir, que era o condomínio, né? E isso acabou atrasando ele, trazendo prejuízo. E aí eu volto e digo, né? Procurar alguém com antecedência que é especialista na área, um advogado ou uma advogada, e fazer a consulta é muito mais barato do que se a gente for fazer aqui uma correlação com a área médica, né? É muito mais barato você fazer uma consulta preventiva do que depois você ter que ir para a mesa de cirurgia, mano. O risco é muito maior. Quando a gente judicializa algo, hoje, infelizmente, a insegurança jurídica que a gente tem no nosso país, a gente não sabe nem qual vai ser a decisão. A gente acredita em algo. Né? A lei, às vezes, nos mostra ali e a gente fala, não, tem direito, mas o advogado é um eterno pedinte. Né? Então, a gente não Com sabe certeza. qual vai ser a decisão. E aí, o sujeito que podia ter evitado todo esse problema, consultando um advogado que tenha o conhecimento da área, ele cria todo esse transtorno e esse prejuízo. Olha, quem entrou aí ao longo da nossa live, hoje a gente está conversando sobre advogando para condomínios, uma oportunidade de negócio para você que é da advocacia. E eu queria te pedir, ó, tá vendo aqui em cima, tem uma setinha? Eu queria que você pudesse clicar aqui. Se não segue o Dr. Denis, passe a seguir. Você nem vai sair da live. Se você clicar aqui agora, ó, vai abrir os dois perfis, vai aparecer o meu, o do Dr. Denis. Comece a segui-lo. Se você não me segue, segue aí também.
a gente compartilha muita coisa lá também sobre o dia a dia da advocacia, especificamente a advocacia criminal. Denis, você trouxe para a gente os principais problemas que a gente vê em condomínios, né? Ah, olha, não tem o condomínio constituído, e aí quando precisa, né, de uma representatividade em algo, descobre-se que não tem ninguém que possa representar. A gente vê aí problemas de inadimplência, e aí também demanda de ter uma representatividade para que a pessoa possa propor uma demanda em juízo ou protestar um título, abrir uma conta bancária, etc. E aonde entra aqui a atuação do advogado com a sua especialidade, né? Que é até difícil de falar, advogado condominialista. Eu treinei para mim não errar aqui, entendeu? Onde entra a atuação desse advogado, e você já disse aqui um pouco, mas como foram entrando outras pessoas, quais são os conhecimentos de áreas mais específicos que esse advogado precisa buscar a formação? O advogado ele sai da faculdade com um mix de conhecimento de forma geral, né, o generalista. Né, para o jovem advogado, então, quando ele sai dali, ele já tem meio que uma base para começar a advogar para condomínios. O problema que eu sempre vejo é que ele geralmente vê pouco direito imobiliário, de condomínio vê muito menos. Então, eu sempre oriento a fazer um curso específico, né, para direito imobiliário, um direito condominial, que ainda é pouco explorado no mercado, que é uma excelente oportunidade para quem está começando, né? Porque dentro do direito condominial você vai ter o direito contratual, você vai ter o direito trabalhista, né? O direito civil, você vai discutir ali dentro, né? Problemas de vizinhos, então vão ser direitos civis, de sossego, o problema de obras com vazamentos, aí você entra no direito de propriedade, você vai ter as contratações de mão de obra, você entra no direito trabalhista. São problemas que são muito comuns, porque, por exemplo, o síndico, às vezes, com um pouco menos de orientação ou sem uma consultoria preventiva, né, que a consultoria, quando você vai para o condomínio, você tem vários enfoques ali, que é o preventivo, né, o consultivo e o contencioso. O preventivo é quando ele entra, faz a contratação para já iniciar o condomínio de uma forma adequada, onde ele já estrutura, né, o condomínio lá na fase inicial, já para estruturar o condomínio para que ele siga aquela vida dele sem maiores problemas. O consultivo já é nessa fase dele já constituído, onde ele precisa realmente do apoio jurídico. Para quê? Numa contratação dessa, às vezes o síndico sequer sabe da responsabilidade subsidiária, né, pela contratação de uma mão de obra terceirizada, para uma portaria, né, para um serviço dentro do condomínio. Eu tive casos aqui em Campos, por exemplo, de um condomínio bem grande, que eu atuo para eles há uns 5, quase 6 anos já, para esse condomínio específico, né, prestando essa consultoria de uma forma mais completa. Nós tivemos um problema de uma empresa que faliu, uma terceirizada que faliu, e tinham 42 funcionários prestando serviço para a empresa. Nossa. Ou seja, a gente ia assumir todo esse passivo, porque a partir do momento que a empresa quebrou, né, a gente, como subsidiário, ainda que não fosse um responsável solidário direto, a gente ia assumir para a gente essa responsabilidade. E aí é sorte que, no finalzinho, a gente já vendo que a empresa já não estava muito legal, né, prestei uma consultoria para o síndico, falei quais seriam os procedimentos que ele devia adotar, que a documentação de pagamento de funcionários já estava atrasada, a gente começou a consignar, né, fazer a retenção e consignar os pagamentos da empresa. Então, a gente só liberava o pagamento mediante a apresentação dos recibos. Como ele não conseguia apresentar os recibos, a gente fez a retenção. Depois eu trouxe todos aqueles trabalhadores que ficaram assim, automaticamente sem receber, né, quando a empresa realmente decretou falência e a gente teria um prejuízo maior. Com o valor que a gente tinha retido, a gente conseguiu fazer acordo com quase todos. Então, assim, uma demanda que a gente teria de processo judicial, que judicializava, foi 350 mil, né, a gente conseguiu fechar por 129 mil todos os processos. Por quê? Porque a gente já tinha feito a consignação, a gente conseguiu negociar depois, mas com dinheiro que reteve. Se a gente não tivesse retido nada, se não tivesse esse suporte jurídico desde o início, né, fazendo essa prevenção, essas medidas aí que eram necessárias para
para não assumir essa responsabilidade depois, o prejuízo seria muito grande, eles não teriam como pagar. Então, assim, a atuação do advogado dentro do direito condominial é extremamente importante. A gente vê, por exemplo, a questão da inadimplência que eu citei para você. Tem condomínios hoje que não conseguem entrar com ações de execução porque o condomínio ele não foi constituído de forma regular. Né? Porque a Receita ela pede lá para a gente tirar o CNPJ ou a convenção registrada, né? E que para a convenção estar registrada, então todo o memorial ele tem que estar de acordo, ou a incorporação, né? O memorial de incorporação com a ata de instalação. Mas se o memorial não está regular como condomínio ou a convenção também não foi registrada de forma adequada, não vai conseguir tirar o CNPJ. Sem CNPJ, a gente não consegue ingressar em juízo. E ainda vem um problema pior. Né? Às vezes você tem um CNPJ, mas você não tem a convenção registrada. O banco, né, tem uma regra do Banco Central que exige o ato constitutivo do condomínio seria a convenção, até para validar a eleição do síndico depois. E aí eles não aceitam para abertura de conta. E aí o condomínio não pode sequer ter uma conta no próprio CNPJ. O que isso gera? Você tem que contratar uma administradora para gerir o seu dinheiro dentro da conta dela. E eu já tive cases aqui também onde a empresa faliu, né, sumiu com o dinheiro do condomínio e depois o condomínio ficou a ver navios justamente porque ele estava numa situação irregular inicialmente. Entendeu? Então, assim, a Entendi. consequência geral de você não ter uma assessoria, né, uma consultoria jurídica é extremamente grande. A gente vê que a assessoria para o condomínio, ela se paga. Num caso aí só, que nem você disse, trabalhista, que teria uma possibilidade de condenação de 300 e poucos mil, veio para cento e poucos mil, já pagou anos de assessoria aí para o condomínio, né? Eu acho isso muito interessante. Agora, se você tivesse aqui um advogado ou uma advogada que está iniciando, o cara está assim, interessado nesse assunto, mas não sabe muito bem por onde começar. Se você pudesse dar uma dica para esse advogado, essa advogada, de tipo assim, olha, se eu pudesse te indicar, eu te indicaria começar por isso. Você teria alguma dica para esse jovem advogado ou essa jovem advogada? A primeira coisa que eu falo para esse jovem advogado é que, né, ele primeiro tem que entender um pouquinho da área condominial, né, e que está na lei. Ele, a princípio, ele não precisaria fazer um curso. Né? Se quiser fazer um curso, eu tenho até uma mentoria depois que a gente pode até informar para o jovem advogado aí que quer atuar na área condominial. Mas ele estudando um pouco da lei de condomínios, né? O Código Civil tem um capítulo específico sobre condomínios, né? E conhecendo um Uhum. pouco mais de direito imobiliário, fazer uma pós em direito imobiliário, que dá uma bagagem muito grande, ele deveria começar por aí. Né? E para o jovem advogado, por exemplo, que está em início de carreira, a contratação com o condomínio é extremamente vantajosa pelo seguinte, porque o condomínio você não contrata um serviço específico, você contrata uma consultoria mensal. Isso te dá uma tranquilidade para a sua advocacia, porque o início de carreira é justamente aquela insegurança de você saber se você vai fazer o dinheiro esse mês, né? Para a gente que advoga já há algum tempo, passamos por essa fase, todo mundo passa por essa fase, aquela fase inicial onde a gente não sabe nem se o escritório ele vai se manter, se a gente vai conseguir se manter na advocacia. É o medo que todo jovem advogado passa. E a gente sabe que a faculdade ela não prepara a gente para isso. A faculdade ela prepara a gente para o conhecimento básico, mas ela não prepara a gente para uma gestão, não prepara a gente para o mercado. Então, quando você tem um cliente onde você pode ter uma segurança, onde você tem uma mensalidade, né, onde você cobra por partido, isso para ele é extremamente vantajoso, porque ele consegue advogar com mais tranquilidade, com mais calma. No caso do condomínio, o primeiro serviço que eu ofereceria para poder entrar dentro do condomínio seria a recuperação de crédito. Por quê? Todo condomínio tem um problema com inadimplência. Isso é um problema que ele é crônico, é do condomínio. Existe inadimplência. Seja ela seja o devedor, não um devedor quanto mais, ou seja um devedor eventual. Entendeu? Que a gente até divide dentro do condomínio, para quem já advoga, né? A gente entende que existe aquela dívida flutuante, né? Que é aquele que vai até 60 dias, que não é aquele cara que deve. Às vezes atrasou, paga uma, paga outra, está passando por uma dificuldade, é aquela dívida flutuante. 60 dias a gente nem considera como inadimplente. E aquele devedor quanto mais, que é aquela pessoa que a gente já sabe
construtoras. Tem construtores que ficam com imóveis que eles só vão pagar quando vende. Então a gente sabe que muitas das vezes tem que judicializar. Então, para o jovem advogado, o melhor serviço inicial é oferecer a recuperação de crédito. Porque na recuperação de crédito, você pode ou não oferecer uma mensalidade, né? Mas o mais usual é você ganhar uma participação em cima do que você arrecada. E, em regra, você arrecada bastante. Eu tenho condomínios aqui, por exemplo, né, a gente até falou sobre isso um pouquinho mais cedo, que com esse problema, né, da inadimplência, eu criei até um sistema hoje, né, a gente tem até um aplicativo que faz essa cobrança de forma mais automatizada, mas que a gente consegue recuperar mensalmente de 60, 70 mil para um condomínio. Entendeu? Tem outros que é 40 mil, 50 mil de arrecadação mês. Então, você vê que o Bacana. fluxo de inadimplência é muito alto. E, às vezes, não é condomínio grande, tá, Túlio? Porque, às vezes, como o condomínio ele não tem essa expertise, você pegar o telefone e falar é um advogado que está te ligando, né, é totalmente diferente. Porque se o síndico liga, ou o secretário liga, né, e fala, ó, estou te cobrando, está devendo a cota condominial, é uma situação. Mas quando você liga, falou, aquele do jurídico do condomínio tal, né, nós identificamos que você está com problema, a gente tenta fazer uma atuação mais humanizada, né, porque a gente não quer só receber aquele dinheiro, a gente quer que ele mantenha-se adimplente dali em diante. Mas a ligação do advogado muda. A pessoa fica preocupada. Porque, para quem está aí na live e não sabe, né, a dívida de condomínio é uma dívida que a gente chama de próprio terreno. Né? É uma dívida que é do próprio bem. Então, o bem vai a leilão independente de ser bem de família. Então, quando você fala para a pessoa do outro lado da linha, fala, olha, eu estou te ligando porque eu tenho uma preocupação, que o seu imóvel pode ser leiloado por conta desse débito. Ah, doutor, mas eu só tenho esse imóvel. Falou, infelizmente, esse imóvel também pode ser perdido por ser uma dívida de condomínio. A dívida não é sua, é do seu imóvel. É assim como o débito de IPTU. Então, não tem esse impeditivo de bem de família. Isso, para a gente que advoga, é ótimo. Né? Não para quem deve, mas para quem advoga é ótimo. Por quê? É uma garantia de recebimento, é uma certeza de recebimento. É uma dívida que você sabe que o credor é o próprio imóvel, né? O devedor é o próprio imóvel, então ele se garante. Entendeu? De Então isso alguma aí tem muito forma tem a serviço. garantia que você vai receber o débito, né? Cedo ou E tarde, é interessante assim, dependendo do valor do débito, se você ajuizar uma demanda na justiça comum, ainda tem a sucumbência, né? não, Além do vice-versa. honorário contratual, se você tiver que ajuizar, né, ainda vai ter a sucumbência ainda. Então, você que está aí assistindo e pensa, né, em iniciar a advocacia, ou está iniciando a advocacia, ou você já atua há alguns anos e está querendo mudar de área, ouve aí o que o doutor Denis está falando. Ele tem aí 11 anos de experiência na área e ele indica aí como sendo uma área de início para você entrar no condomínio a recuperação de dívidas. Tá? Então, se atente a isso aí, ouça e capte essa dica que pode ser o início de uma prestação de serviço. E você que está entrando aí na live, entrou durante a live, esse é o nosso papo legal, clica aqui, ó, segue o perfil do Dr. Denis, segue o meu perfil, porque a gente está sempre compartilhando aí informação muito útil nas redes sociais aí quanto ao direito e advocacia. Ô, Denis, tem uma coisa que é muito nova também agora, né? A gente falando sobre questão de cobrança e etc., isso envolve dados, né? Sim. E agora, há pouco tempo, né, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a LGPD, e isso impacta de alguma forma os condomínios? A LGPD impactou, acho que, todos os negócios de uma forma geral. Né? Todo mundo que trabalha com qualquer tipo de tecnologia, onde tem alguma informação pessoal, né, de dados pessoais, que transitam pelaquela rede ali, seja ela online ou não, né? O online é muito mais frágil, talvez, né? Mas tem que se adequar. Para os condomínios não foi diferente. Os condomínios hoje, por exemplo, todos os condomínios eles têm cadastro de moradores, cadastro de veículos, né, cadastro de visitantes, tem sistema de monitoramento, contratos com prestadores. Todos esses documentos, eles hoje, né, têm que estar regidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, o que acontece? Os condomínios hoje eles têm que
prestar o treinamento para os seus funcionários, adequar os seus contratos, né, e ter cláusulas específicas de que antigamente os condomínios maiores, né, por exemplo, tinham câmeras onde todos tinham acesso a essas câmeras. Eu já restringi, né, os condomínios onde eu atuo hoje, eu já pedi para restringir para ter acesso só à administração, né, que são as pessoas principalmente interessadas. Justamente porque tem imagem de algumas pessoas que ficam ali, pode acabar gravando, né, então isso gera uma quebra de sigilo, né, até direito de imagem, pode trazer alguns problemas, e se vazar, o responsável vai ser o condomínio, por ter dado acesso. Né, o cadastro de moradores, por exemplo, hoje a gente tem um termo onde a gente informa, a pessoa concorda, né, em fornecer os dados e fica ciente de que aqueles dados, ainda que depois ela se mude do condomínio, ele sai do banco de dados principal e fica num arquivo onde a gente se compromete a não fornecer essas informações para qualquer pessoa que não seja relacionado que não seja ela, né, ou uma ordem judicial, né, porque se o oficial de justiça, né, houver chegar ao condomínio fazendo diligência, a gente automaticamente é obrigado a fornecer esse tipo de dados. Mas a gente tem uma preocupação muito maior hoje em tratar esses dados internamente, a quem tem acesso a esse tipo de dados, né, só o síndico, a administradora principal, não deixar que esses dados fiquem circulando com outros funcionários que não são do setor, justamente para não ter nenhum tipo de quebra de sigilo, né, para que o condomínio não seja exposto, nem o condômino, né, com a exposição das informações dele que vaze, e nem o condomínio exposto a uma ação judicial, né, uma multa, uma fiscalização por não estar atendendo esses requisitos. Mas a LGPD hoje está intrínseca ali em tudo quase que a gente faz dentro de um condomínio. Ou seja, desde a entrada do condômino até a saída dele ali, a gente tem que ter essa preocupação de como está sendo tratado. E pior, nos condomínios grandes, a gente hoje está recolhendo até digital. Digital, né, que é a biometria, retina, tem condomínio que escaneia, né, o Face, né, Face ID de cada pessoa. Esses dados do visitante, eles têm que ser excluídos imediatamente, a partir do momento que ele sai. A menos que seja aquele visitante que estão no cadastro como contínuos, né? Eles ficam, em alguns cadastros, eles ficam de forma contínua até que aquela pessoa mude da residência. Eu tive até um caso interessante agora de um senhor que ele faleceu dentro do condomínio, né, e tinha uma visitante cadastrada como companheira dele, né? Não como companheira, mas como uma outra pessoa dentro da unidade. E essa pessoa, assim que ele faleceu, né, foi ao condomínio e começou a retirar algumas coisas. E aí, logo depois, chega a família. Aí que o imbróglio, né, aparece, né? A família chega dizendo que aquela pessoa não é nada dele, que ela não tem autorização para tirar nada. Agora, olha o problema. Aí, um dos herdeiros falou, olha só quem pode ter acesso agora à unidade sou eu. Aí o síndico me liga, fala, Denis, o que eu faço? Porque a outra está cadastrada. Quem cadastrou foi o falecido. Né? Agora chega uma filha, que a gente não conhecia, mas está ali dizendo que só ela pode ter acesso à unidade. A outra que está cadastrada eu não posso dar acesso, e como é que eu faço? E o pior era um contrato de locação. Eu falei, olha, para tudo. Primeiro, só quem pode dar acesso ou tirar acesso a partir do momento que ele faleceu e o contrato de locação se extinguiu pelo falecimento é o proprietário. Então agora a gente vai notificar o proprietário, informando todo o imbróglio que aconteceu e perguntando quem tem acesso ao imóvel. A pessoa que morava com ele ou se o autoriza mais alguém ter acesso a informações, aos cadastros, porque aí vai depender hoje, né, do proprietário para saber se ele vai fornecer essas informações de forma espontânea ou se vai ser só por ordem judicial. Só que tem que tirar as coisas de lá de dentro. Né? Quem ele vai autorizar a tirar as coisas lá de dentro? Nossa. Então você vê como que assim, dentro do condomínio a gente tem tantos problemas e as informações pessoais ali podem trazer tantos problemas para a vida dos outros também se a gente começa a expor sem um pouco mais de cautela. É como você disse, né? É uma microcidade, né? É uma microcidade com todos os problemas ali dentro, né?
E aqui eu vejo, na verdade, aqui eu vejo o terceiro ponto de atuação para o advogado. Tá? O primeiro que eu vi aqui é naquela fase de regularização e instituição de condomínio. Né? Você instituir o condomínio junto ao cartório, a questão do CNPJ e etc. A segunda área que eu achei interessante é a recuperação de débito que esse condomínio ali tenha, né? As dívidas ali que esse condomínio tenha para recuperar. E a Uhum. terceira área que a gente pode ver agora é a adequação do condomínio à LGPD. Então, Sim. você advogado, advogada que está assistindo aí, ó, só aqui você tem três oportunidades de atuação para você estar entrando no condomínio. Ó, a doutora Ivana é defensora aqui em Bom Jesus. Forte abraço, Ivana. Ela está perguntando aqui se os moradores podem ter acesso às câmeras de segurança das áreas comuns. Você Então, sabe informar para a gente aí, ó, as áreas comuns, os moradores podem ter acesso? até então nós fornecíamos as câmeras de segurança das áreas comuns e agora a gente já não fornece mais. Hoje só a Por administração questão da que tem acesso. LGPD, né? Porque a gente fica preocupado com imagens que eles podem, como eles têm acesso, eles podem gravar a tela, podem fornecer essas imagens. Já tivemos problemas, por exemplo, em um dos condomínios que eu atuo aqui, onde houve uma briga entre um marido e uma mulher, né, entre o casal, dentro de uma área comum, né, de forma externa, e eles usaram as imagens e divulgaram na internet. E eles quiseram responsabilizar o condomínio, porque não foi o casal que divulgou, foi alguém que estava assistindo na hora, por coincidência, aquela parte e filmou tudo e soltou na rede. Aham. Só que depois que solta na rede, a gente não consegue mais segurar. Então, assim, internet, infelizmente, é uma via de mão única. Ela só vai, não volta. Né? Por mais que tenha eliminar, a gente sabe que um copia, o outro copia, Não, quebrou um aí já link, era. mas já era, não volta mais. Até Já para era. Entrou na investigar é rede, já era. difícil. É. Então, a orientação que Entrou. a gente passa hoje é que não dê acesso, inclusive das áreas comuns. Pode ter câmera na área comum? Deve ter, até para poder é, evitar, né, vandalismo, até para a gente poder aplicar a pena, né, de multa, né, ou advertência, embasado com a prova de vídeo, né, algo que a gente que seja mais robusto. Nesse caso da imagem, por exemplo, nós fornecemos a imagem para a polícia, porque foi uma agressão à mulher, né, que a gente não poderia compactuar de forma alguma com algo do tipo, né? Então a gente usou a imagem para esse fim. Então eles têm fins específicos de respaldar o condomínio quando acontece, né, uma ocorrência dentro ali das suas dependências. Mas não mais para os condomínios usarem como Big Brother, né? Depois que a gente viu que isso pode trazer mais problemas que benefícios. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais quando a gente fala da LGPD e a responsabilização que pode ter em Sim, cima aí da administração, do síndico, né, e etc. Bom, a gente está, como a nossa proposta aqui é um papo de 40, no máximo 45 minutos, a gente está chegando aqui já para o final do nosso bate-papo. E eu queria você que está acompanhando a gente aí, vai aqui em cima, aqui, ó, segue o Dr. Denis, me segue também. Dr. Denis, ele está trabalhando aí para em breve estar apresentando justamente uma mentoria para advogados e advogadas que tenham interesse de atuar nessa área que ele já atua e que, particularmente, eu acho que é uma área que existe um bom campo, porque nós vemos poucos advogados especialistas nessa área. Eu, particularmente, o que o Denis falou aqui hoje, a maioria foi grego para mim, né? Porque para mim é criminal. Se ele falasse do crime para mim, eu ia estar sabendo. Até interessante, né, Denis, que há pouco tempo aconteceu de, dentro do condomínio, ter uma circunstância que repercutia sei. aí para a área criminal que a gente bateu aí uma ideia, né? Trocou uma ideia. Peguei uma consultoria, né? Então é a microcidade e seus problemas, né? O condomínio, mas aonde tem problema, existe oportunidade. Existe oportunidade. Então, o que a gente está apresentando aqui para você é uma oportunidade, tá? Se você quer dicas mais profundas, Dr. Denis é a pessoa que eu te indico,
tá? Se eu tenho alguma coisa na área de condomínio, é ele quem eu procuro. Então, se você quer saber mais sobre como atuar, né, como que é essa questão, siga ele aí na rede social, em breve ele vai estar apresentando aí uma mentoria voltada justamente para essa área, para você poder aí ter uma bagagem e poder iniciar nessa área. Ô, Denis, eu não sei se eu deixei de perguntar algo ou se você deseja falar algo que eu não perguntei aqui e a gente não tocou no nosso bate-papo aqui, que você entenda ser importante antes da gente caminhar para o encerramento aqui. É só um tópicozinho rápido, que é com relação à questão de regularização de condomínios, que talvez aconteça muito mais no interior. Aqui acontece bastante em Campos, né? Campos é uma cidade grande, mas interiorizada, né? Mas talvez aconteça um pouco mais no interior e seja importante, porque as pessoas têm muita dúvida e me perguntam. É como regularizar, às vezes, um condomínio que não tem como regularizar como condomínio. Chega num ponto que você vê que você não consegue a documentação. A solução nesses pontos, geralmente, o que eu indico é uma associação de moradores do condomínio. Né? Porque quando você cria uma associação de moradores para esse condomínio, você consegue tirar um CNPJ para a associação, você abre uma conta para a associação, você consegue executar pela associação. Então, é uma via, né, paralela para que você não fique refém dessa irregularidade inicial. Então, até para quem quer atuar, né, e que às vezes tem um condomínio pequeno, né, que precisa acertar, a associação de moradores, a meu ver, seria, né, o caminho mais rápido, mais rentável, sai mais barato, tanto para quem está contratando, né, dá um pouco menos de trabalho para quem está exercendo a função inicialmente. Então, ele pode fazer a associação, regularizou, né, como associação, depois ele vem trabalhando, né, de forma consultiva para o condomínio, para regularizar em forma de condomínio realmente. Porque tem muito mais vantagens de atuar como condomínio. Então, acho que é uma dica que eu acho que deveria deixar aí, só para o pessoal ter essa sacada, porque Rapaz, essa aí eu vou te falar que não é uma dica, não. Essa aí é o pulo do gato. Isso aí é o pulo do isso gato, é, hein? Essa foi boa realmente. Então, se não consegue regularizar o condomínio, você vai lá e constitui uma associação de moradores que você vai conseguir aí resolver as questões que não conseguia antes por não ter um CNPJ e etc, né? e só a cerejinha do O, bolo aí, Túlio, o aham. STJ já decidiu que pode se cobrar, impor a cota condominial da associação para esses moradores. Antes era facultativo, agora já passou a ser obrigatório o pagamento. Então também tira aquele problema de, queria uma associação, não preciso pagar porque eu não me associei. Mas quando é dentro de um condomínio, automaticamente ela passa a ser impositiva porque você recebe o serviço que está sendo prestado pela coletividade ali. É isso aí. Então, basicamente, na minha ignorância aqui, é equipara. O condomínio, Praticamente. a associação é equiparado. É isso? Nessa situação, sim. Bacana. O Lúcio Fonseca, ele fez aqui uma pergunta aqui. Ô, Lúcio, eu vou te pedir para você enviar no direct do Denis, tá? Que ele está perguntando aqui uma questão mais específica de um condomínio de Campos, como que ficou a situação da regularização dos terrenos. Aí eu vou pedir para você mandar no direct do Denis, que como é uma questão muito específica, a gente não sabe, né, quem vai ter acesso aqui a esse vídeo, manda direto no direct Uhum. dele que vai ser melhor para estar esclarecendo isso, beleza? Aqui, se você não segue ele, ó, clica aqui e segue ele. Clicando aqui, você não sai da live, tá, galera? Você pode clicar aqui, segue o Denis, me segue aí, para a gente poder aí fazer esse contato através da rede. Ô, Denis, depois desse pulo do gato, irmão, não tem nem mais o que te pedir, cara. Gostei desse fechamento seu aí, tá? Eu só quero te agradecer muito aí por essa oportunidade de estar compartilhando aqui essa questão, né, do advogando para condomínios e eu vou te trazer aí na próxima oportunidade para a gente conversar sobre gestão, né, que a gente já trocou uma ideia lá no escritório, que é uma dificuldade do advogado iniciante, né, essa questão de gerir o escritório, gerir a receita do escritório, gerir a sua renda e como fazer isso, né, melhor organizar. Eu vou te trazer aí da próxima vez para a gente bater esse papo também,
Beleza? Show de bola. Vou deixar aí você, então, dar as palavras aí, despedindo aí da galera. É só agradecimento, né, pela oportunidade novamente aí. Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí do assunto condominial para quem esteve presente. E quem realmente precisar de alguma dica, alguma coisa do tipo, né, que não seja nada muito adentrando dentro de algum condomínio, que às vezes eu presto consultoria específica, posso esclarecer sem problemas, né, sem nenhum impedimento. Né, o meu direct fica ali à disposição, tudo quanto é esclarecimento que eu posso fornecer, eu forneço. Então não tem esse problema, não vou mandar um direct, porque não pode mandar o direct que eu vou responder o direct sem problema nenhum. Né, eu fico até feliz porque isso agrega para a gente, né, e não vai ser um dificultador para vocês também não. Então é agradecer a presença de todos aí, o convite do amigo Túlio aí. Espero que a gente possa realmente estar em outra oportunidade. Beleza, eu que agradeço. O papo legal essa semana foi aí na segunda, 8 horas. Por compromissos pessoais meus, eu vou estar em viagem e isso aí dificultou ele ser no horário de sempre. Mas normalmente é na quinta-feira, 1 da tarde. Tá? E as lives ficam sempre gravadas aqui no meu perfil e lá no YouTube, tá bom? Então, ó, Denis, um forte abraço para você, para sua família aí. Muito obrigado por dispor do seu tempo e compartilhar do seu conhecimento aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e a gente espera que esse papo aqui possa ter agregado ou despertado algo para que você possa atuar. Então, só lembrando, regularização de condomínio, cobrança de débito, adequação da LGPD e o pulo do gato aqui que o Denis falou, não consegue regularizar o condomínio porque não tem documento, etc. Abra uma associação de moradores. Beleza? Forte abraço aí e até o próximo Papo Legal. Valeu.